Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior. Sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão dos santos e sobre a vida da Virgem Maria dentro da igreja, sobre essa maternidade de Maria na igreja. Falaremos então dessa comunhão dos santos, que significa nada mais é do que essa união, essa intimidade, esse compartilhamento de bens, entre todos os membros da igreja. Não somente Cristo, mas todos os outros membros. E nós vamos ver quais são esses membros e qual o estado de cada um desses membros. Então nós começamos a nossa aula hoje já entendendo essa realidade. Entendendo que, vamos abrir aqui no nosso caderno, para nós entendermos o seguinte: existem bens espirituais, que são ofertados por mérito de Cristo, conseguidos por mérito de Cristo. Então, todo bem espiritual, ele provém do mérito de Cristo na cruz, certo? Então, nós podemos começar aqui. Essa é uma continuação do tema anterior. Lembra que no tema anterior nós falamos sobre a igreja. Falamos sobre os 3 estados da igreja: a hierarquia, o laicato, os leigos e a vida religiosa, a vida consagrada. Então, depois de nós falarmos sobre a Santa Igreja, o credo nos acrescenta a comunhão dos santos. Aqui teremos uma explicação do interior. Aqui teremos a explicação do anterior. Já que a igreja é a assembleia, ou seja, a reunião de todos os santos em torno de Cristo. Então, lembra quando eu falei que a igreja, a denominação de igreja, nada mais é do que essa reunião em torno de Cristo, em torno do Filho do Homem. Então, em torno do Filho de Deus. Nós, como igreja, nos reunimos. Aqueles que estão na igreja, eles se reúnem em torno de Cristo. Então, por isso, nós entendemos também que essa reunião, todos ali comungam dos mesmos bens. Os crentes, aqueles que creem em Cristo, formam um só corpo. Como os crentes formam um só corpo, é previsível que o bem de um é o bem de todos, e o bem de todos, o bem de um só. É aquela frase dos 3 mosqueteiros, dos mosqueteiros, na verdade, né? Um por todos e todos por um. Mas a gente vive isso na nossa vida prática. Por exemplo, se você come um alimento, uma alface, banana, maçã, algo que seja saudável, o seu corpo vai se beneficiar dos benefícios daquele alimento. Mas não vai ser só, por exemplo, vai ser bom para, óbvio que existem alimentos que são melhores para um órgão, outros que são melhores para outro e tudo mais, mas todo o corpo é abastecido pela energia que aquele alimento produz. Da mesma forma, um alimento ruim também, ele abastece toda a realidade do seu corpo, todo o seu corpo. Então, não existe, da mesma forma, então, não existe como uma pessoa que está inserida no corpo de Cristo, no corpo da igreja, sem que ela beba dos bens espirituais. Sem que ela beba dos bens espirituais. Então, todo bem que ela consegue por mérito de Cristo, ou seja, ela une a sua dor, o seu sofrimento, os seus méritos aos méritos de Cristo, ela também oferece isso e todas as pessoas participam desses méritos. Da mesma forma que todos os méritos de todas as pessoas, você também participa destes méritos. Então existe uma comunhão de bens na igreja, onde o membro mais importante, óbvio, é Cristo, cabeça da igreja. Portanto, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. É como se ele é o alimento da igreja. Ele é o alimento único da igreja. Cristo é sua palavra, sua presença, seu ser, sua essência, tudo o que ele é alimento para a igreja. É uma comunicação que se faz através dos sacramentos da igreja. Uma comunicação no sentido de que esta comunicação, aquilo que Cristo dá à igreja, ele comunica
Aquilo que Cristo é, melhor dizendo, aquilo que Cristo é, ele comunica a toda a igreja. Então, ele não deixa que nenhum membro da sua igreja que esteja inserido na igreja participe, não participe, melhor dizendo, não participe dos bens espirituais. Como aí o catecismo romano, o antigo catecismo, né, o catecismo anterior a este, vai dizer assim, que não difere, um catecismo não difere do outro, né? Nada mais ele é um catecismo um pouco menor, né, e um pouco mais rude, um sentido rude assim, mais breve. Ele vai falar assim, ó, como a igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens por ela recebidos tornam-se necessariamente um fundo comum. Ou seja, existe uma única conta bancária que é depositado todos os bens. É como se existisse uma cidade e nessa cidade existisse um poço e nesse poço todos os bens das pessoas eram depositados ali. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso parece muito comunismo, né? De fato, o comunismo, ele aproveita desta realidade, infelizmente, ele aproveita desta realidade, mas o erro do comunismo é trocar a palavra espiritual pela palavra material. Porque aí o material já não é dividido. O material ele não pode ser dividido a não ser pela caridade. Os bens espirituais, eles se multiplicam quando dados. Os bens materiais não, né? Então, os bens materiais, eles precisam passar pelo processo da caridade. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo exigido, cobrado, né? Porque se for cobrado, não é caridade. Então, nós precisamos levar isso para os bens espirituais. Estamos falando dos bens espirituais aqui. Dois significados para a mesma expressão. O que significa essa comunhão dos santos aqui? Comunhão dos santos é a expressão com dois significados estreitamente ligados. Sancta, que significa comunhão nas coisas santas. Comunhão nas coisas santas. E sanctis, que significa comunhão entre as pessoas santas. Então, o que é santo para aqueles que são santos, né? Nada mais é do que essa explicação. Aquilo que é santo para aqueles que são santos. Santos são aqueles que estão unidos ao corpo de Cristo. A igreja ela é santa. Quem está unido à igreja é santo. Quem está unido à igreja, por mais que tenha sofrimentos de pecado, de lutas, de tentações, de combates, sim, mas essa pessoa ela está inserida no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não aceita aquilo que é pecado. Aceita somente aquilo que é santo. Então, e os bens espirituais, ou seja, aquilo que é santo em Cristo, também são oferecidos, ofertados, distribuídos para os santos. Os fiéis são alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, para crescerem na comunhão do Espírito e comunicarem ao mundo. Então, como o cristão é alimentado, como servo, como fiel, como santo é alimentado? Ele é alimentado pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Nós perdemos essa integridade de dizer, de chamar as pessoas de santas, né? Por conta do protestantismo, por conta de muitas ideologias que perderam o costume de entender o que é santo. Entender o que é santo. Não é que a pessoa não tenha pecados, não cometa pecados, ou não fale, ou não tenha propensão à concupiscência nela. Não é isso. Significa que ela está inserida no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, Cristo é muito mais forte do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos disso. Então, se nós sabemos desta realidade, nós sabemos que os santos, nós também podemos ser chamados de santos. As pessoas também podem ser chamadas de santos, mesmo aquelas que não morreram, que não foram canonizadas. Mas calma, eu vou explicar de uma outra forma também, para a gente não ficar confuso nesse sentido. Porque
Parece que os canonizados... Então não precisa da necessidade da canonização. Não é isso. Nós precisamos entender que essa santidade é uma santidade de união, de comunhão com Cristo. Então, quando se diz comunhão dos santos, se diz que aqueles que estão incorporados no corpo de Cristo comungam comungam dessa santidade. E se comungam da santidade, quem bebe da água, saciado está. Quem bebe dessa água, saciado está. Quem bebe desse sangue, desse corpo, saciado está. Então, nós precisamos entender que existem essas duas diferenças entre santidade. A santidade dos que ainda estão lutando e a santidade dos que já são exemplo, que já lutaram e já são exemplo para nós. Certo? Continuando, deixa eu só ver onde é que nós estamos aqui no tempo. A comunhão dos bens espirituais. Quais são estes bens espirituais que eu tanto tenho falado aqui? Os bens espirituais é a comunhão na fé, a comunhão nos sacramentos, a comunhão nos carismas e a comunhão da caridade. Certo? Nós vamos falar então sobre essas 4 comunhões, esses quatro bens espirituais, que é a fé, os sacramentos, carismas e a caridade. Certo? E se você reparar, que o catecismo ele é dividido em 4 partes também, né? A nossa fé, os sacramentos, os carismas, ou seja, aquilo que é a graça de Deus, que nada mais são do que a viver que nos auxilia a viver os mandamentos, a viver na lei de Deus, e a caridade, que nada mais é do que a interpretação da oração, né? A consequência da oração. A caridade nada mais é do que essa consequência da oração. Vamos lá então. A comunhão na fé significa o seguinte: a fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida dos apóstolos. Quando nós professamos a fé, nós não professamos a fé que nós temos. Nós professamos a fé que nós recebemos. Então é diferente de falar que eu tenho fé e eu recebi fé. Tá bom? Então você recebeu a fé. A fé recebida, ela é uma fé que é recebida dos apóstolos. E esses apóstolos, essa fé é tesouro de vida que enriquece na medida em que é partilhada. Eu disse para você que os bens espirituais, eles têm essa capacidade, ao contrário dos bens materiais, eles têm essa capacidade de, quando eu compartilho, quando eu dou os bens espirituais, eu não perco, mas eu multiplico. Então, quanto mais eu compartilho a minha fé, quanto mais eu vivo a minha fé, quanto mais eu gasto a minha fé no sentido de apresentar a fé ao outro, mais eu tenho fé. Então, se você está com dificuldade de crer, de acreditar, faça essa experiência de compartilhar a sua fé. Você pode reparar, as pessoas que, quanto mais elas compartilham a fé, menos possibilidade elas têm de abandonar a igreja. Você vai vendo aquela pessoa que vai desanimando, que não vai acreditando mais, que não vai compartilhando a sua fé, ainda que tenha fé, ainda que seja como um grão de mostarda, como o próprio Senhor diz. Esse grão de mostarda, essa fé como grão de mostarda, não significa que a fé tem que ser pequena, mas o grão de mostarda ele tem 3 características. Ele tem a característica de ser por ser a menor, ele é uma semente indestrutível. É difícil você destruir aquela semente, porque você aperta, você não tem área de contato suficiente para quebrar aquela semente. Outra coisa também é que o grão de mostarda, ele cresce rapidamente. Então, quanto mais ele se doa, quanto mais ele se oferece, mais ele cresce. A nossa fé também deve ser desta mesma forma, indestrutível e crescer rápido. E a terceira característica é que essa semente, ela é uma semente que não tem características híbridas, ou seja, ela não se mistura com outras sementes, ela não se mistura com outros DNAs, ela não se mistura com outros genes. Então, nesse sentido, o que eu estou dizendo aqui? A fé, ela não se mistura. Não tem como eu misturar a minha fé e dizer assim, não, porque eu vou na igreja católica e depois eu vou lá no terreiro, ou eu vou na igreja evangélica, ou eu vou em tal outro lugar. Não se mistura. Se você mistura, você não está vivendo a fé que Cristo está mandando. Porque essa fé, ela é
ela é indivisa, ela não tem divisa. Ela não pode comungar, ela não pode participar de outras realidades, né? Isso aqui eu não estou fazendo uma crítica às outras fés, às outras religiões. Só estou dizendo que a sua fé, como católico, não pode se misturar, não pode ser indestrutível e deve crescer rápido. E deve crescer rápido, como grão de mostarda. Na comunidade primitiva de Jerusalém, isso aqui eu acho que eu tinha escrito e desistido de escrever. Vamos lá então, continuando aqui. A comunhão dos sacramentos. Falamos da fé, agora vamos falar dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos. Então, quando uma pessoa é batizada, todos participam. Recentemente, Ronaldo Fenômeno foi batizado, né? Ronaldo, jogador de futebol, campeão do mundo pela seleção brasileira, foi batizado. Não tinha sido até então. Então, todos nós participamos, mas não só do Ronaldo, obviamente. Uma criança que está sendo batizada hoje, uma criança que foi batizada recentemente, ela compartilhou os bens que ela recebe, pertence a todos também. Os sacramentos e, sobretudo, o batismo. Isso. Os sacramentos e, sobretudo, o batismo, que é como que a porta onde os homens entram na igreja, são vínculos sagrados que os unem todos e os ligam a Jesus Cristo. Então, o batismo é essa porta a qual se entra pela igreja, se entra na igreja. Não se pode entrar por outra porta. Não se entra. Então, uma pessoa que participa de outros sacramentos e que não havia participado, que não participou ainda e que não recebeu o batismo, ela não participa da igreja. Então, se uma pessoa adulta, ela vai na igreja, uma pessoa que não é batizada, né? A gente vê muitos políticos fazendo isso, né, em época de campanha. Então, eles acham que aquilo é um rito apenas, aquilo pode ser feito por qualquer um ou de qualquer jeito. Não, não pode. Então você não pode comungar sem ser batizado. Você não pode confessar sem ser batizado. Você não pode casar na igreja sem ser batizado. Você não pode ser ordenado, obviamente, sem ser batizado. E todos os outros sacramentos. Você não pode receber nenhum sacramento se antes você não receber o sacramento do batismo. A comunhão dos santos é a comunhão dos sacramentos, no sentido de que todos os sacramentos unem uns aos outros. São como as articulações dos membros. Une uns aos outros. Une um membro ao outro. O nome de comunhão pode aplicar-se a cada um deles, porque cada um deles nos une a Deus. Então, não somente essa comunhão uns com os outros, mas também a comunhão com o próprio Deus. Mas este nome, comunhão, convém mais à Eucaristia do que a qualquer outro, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Então nós vemos que todos aqueles que participam, então aquele que confessa, ele confessa e todos os outros participam dessa confissão, desse sacramento que ele recebeu. Mas se existe um sacramento que deve ter mais especial ser chamado dessa comunhão dos santos, é o sacramento da Eucaristia. Obviamente, quando a gente fala de comunhão, né, nós sempre lembramos daqueles que comungam, né, comungar, ou seja, da comunhão da Eucaristia. Mas ele pode ser aplicado a todos os outros sacramentos. Quem participa de um sacramento da Eucaristia, da ordem, do matrimônio, participa dessa comunhão e oferece os seus pertences espirituais, os bens espirituais, a todos os outros. A comunhão dos carismas. O que é essa comunhão dos carismas? O Espírito Santo distribui graças especiais entre os fiéis de todas as ordens para a edificação da igreja. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele dá graças, no sentido de que ele oferece presentes, dons para as pessoas, conforme a necessidade da igreja. Então você vai vendo milagres acontecendo. Por que acontece?
Porque o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo assim deseja. Para que outras pessoas participem dessas graças. Carismas e graças são a mesma coisa. Então, essas graças, esses bens ofertados, esses dons ofertados pelo Espírito Santo, nada mais são do que a forma como o Espírito Santo também tem de unir a igreja. Porque se eu recebo um bem, uma graça, um carisma, né, no sentido de dom, por exemplo, eu tenho dom de tocar, de cantar. Então, quando eu ofereço esse dom, todas as pessoas participam, isso é óbvio. Mas não somente esse dom, mas o dom da intercessão, o dom de profecias, o dom de cura, de milagres, de línguas. Então, todos esses dons, todos esses carismas, obviamente, esses são os nominados, né? Mas existem outros dons específicos de pessoas que receberam e que o Espírito Santo faz e sopra onde quer. Como o próprio Jesus disse. Nós precisamos entender que essa participação nas graças, ela é uma comunhão. É uma comunhão no sentido de que aquilo que o outro recebe, por exemplo, aquilo que Padre Pio recebeu, melhor dizendo, recebeu, eu comungo e participo deste bem, dessa comunhão que ele tem. Eu participo pela comunhão desses bens que ele recebeu, dessas graças que ele recebeu. Aí nós podemos lembrar também dos dons. Aqui nós podemos lembrar dos dons materiais. Porque o Espírito Santo, pela sua providência, né, a providência divina, ela também dá bens aos cristãos. Mas eles punham em comunhão. Né? Em Atos dos Apóstolos vai dizer que eles punham tudo em comunhão. O cristão deve olhar para o que possui, aqui bem material também, como um bem que lhe é comum com os demais. Ou seja, o computador que eu tenho, a câmera que eu tenho, e assim por diante, todos os bens materiais que eu tenho, eu devo ter a consciência e santificá-los para a minha missão. Para a minha missão. Então, obviamente, eu posso usar ele para os meios seculares, para fazer coisas seculares? Posso. Ou posso utilizar de bens materiais que são destinados ao secular, ou seja, a trabalhos diários, a trabalhos dessa vida, né, do seu trabalho, do seu profissional, para a igreja? Sim, eu posso também. Mas o cristão ele deve olhar para o que ele possui como bem material, como bem comum, ou seja, a partilhar com o outro. Deve estar sempre pronto a ser diligente para ir em socorro do pobre e da miséria do próximo. Então, ele deve entender aquilo que é a necessidade do outro. Pobre aqui não significa só pobre de dinheiro, tá bom? Mas pobre de conhecimento, pobre de informação também, pobre de oração, uma pessoa que não tem recebido oração, carinho, afeto, generosidade, inserção, né? Inserir essas pessoas dentro da igreja. Eu tenho um carinho, assim, um profundo carinho por pessoas que, às vezes, elas se sentem rejeitadas dentro da igreja, no sentido de que elas podem ofertar. Porque eu já falei, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas uma das maiores graças, uma das maiores formas de nós encontrarmos a felicidade fácil é nós nos encontrarmos com pessoas úteis. Então, quando uma pessoa ela não se sente útil, ela abandona a igreja. Quando ela fala assim, eu não faço diferença aqui, eu não faço diferença no grupo de oração, eu não faço diferença na missa, mas se ela entende que ela faz diferença, é outra coisa. Essa pessoa não vai abandonar a igreja. O cristão, então, é um administrador dos bens do Senhor. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Então, tudo o que pertence, não só bens espirituais, mas também aqui bens materiais, é Deus que oferece para que o cristão administre, de forma sábia, de forma temperante, de forma justa, de forma generosa os bens espirituais. Não só bens espirituais, mas também bens materiais. Bom, vamos passar então agora para a próxima parte, a comunhão da caridade. Então nós falamos da comunhão da fé, da comunhão dos sacramentos, comunhão dos carismas, e vamos falar agora da comunhão da caridade. Ou seja, vivemos para o outro e morremos para o outro. Não se vive para si e nem se morre para si. Quem vive para si, quem morre para si,
vive e morre no egoísmo, certo? Então essa pessoa não está vivendo na caridade. Nós precisamos entender que todos os bens que nós temos é para a caridade, é para ofertar a caridade. Mesmo que, obviamente, eu não vou ofertar tudo, mas no sentido de que entender que quando eu invisto em mim, aquele bem, por exemplo, se eu compro uma roupa para mim, né, eu tenho que comprar olhando pela caridade. Qual roupa será melhor para eu usar nesse ambiente? Não no sentido de que, para eu ser amado, ou para eu ser acolhido, para eu ser aceito nessa realidade, ou para eles acharem que eu estou bonito. Não, mas para que eu evangelize no meu modo de vestir, no meu modo de evangelizar, mesmo que aquilo não chame a atenção, mesmo que aquilo não fira os costumes da fé e da caridade. E aí, nós precisamos entender que nós não podemos viver para nós mesmos. O catecismo ele vai dizer: vivemos para o outro e morremos também para o outro. No sentido de que a minha vida deve ser um desgaste para o outro, para que o outro possa se alimentar. E a vida do outro deve também ser um desgaste para que eu me alimente dela. O mais insignificante dos nossos atos, realizado com caridade, reverte em proveito de todos. Então, uma Ave Maria que você reza com caridade, obviamente que uma Ave Maria não é um ato insignificante, né? Eu estou dizendo a Ave Maria aqui porque para muitas pessoas parece um ato insignificante, mas não é. Não é. Então, ele vivido com caridade, uma Ave Maria vivida com caridade é suficiente para se reverter em proveito de todos, numa solidariedade com todos os homens, vivos ou defuntos, que se funda na comunhão dos santos. Então, não somente os vivos, não somente os que estão na terra, mas também os que estão no purgatório, eles vivem desta comunhão, desse proveito desses atos feitos com caridade. Pelo contrário, todo pecado também prejudica esta comunhão. Então, da mesma forma que toda caridade ela provoca proveito para todos, o pecado ele provoca prejuízo para todos, certo? A nossa última parte agora falando sobre a comunhão da igreja do céu e da terra. Então existem os três estados, os estágios da igreja, né? Os estados onde a igreja está. Quais são esses três estados? Nós chamamos de igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. A igreja militante somos nós que estamos na terra, os que peregrinam na terra, os que gemem e choram neste vale de lágrimas, como a oração da Salve Rainha vai dizer. A igreja padecente são aqueles que estão no purgatório, os que passada essa vida, são purificados, ou estão sendo purificados. Estes nós devemos rezar e pedir também as suas orações. Por quê? Porque o purgatório, né, nós já falamos sobre o purgatório aqui, o purgatório, ele nada mais é do que esse estado de purificação da alma, mas uma alma santa. As santas almas do purgatório no sentido de que elas não vão ser condenadas mais ao inferno. Elas estão destinadas ao céu, mas elas são aquela roupa que está na máquina de lavar. Estão sujas, estão passando por um processo de limpeza, mas quando saírem serão elevadas aos céus. Elevadas aos céus, obviamente. Enfim. E também a igreja triunfante, que é a igreja do céu. As pessoas que já alcançaram o céu. Os que finalmente serão glorificados e contemplam claramente Deus Trino Uno como ele é. É aqueles que estão no céu. A Lumen Gentium vai dizer o seguinte: todos, porém, comungamos, embora de modo e grau diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o Espírito formam uma só igreja nele, estão unidos uns aos outros. O que é essa comunhão que nem a morte interrompe? Então, ou seja, você percebe que as pessoas que morreram, elas ainda participam da mesma comunhão que você, e vice-versa. Nós participamos da comunhão que as pessoas que morreram participam. A morte não interrompe essa comunhão entre os que caminham na terra e os que adormecem na paz. Pelo contrário, essa comunhão é reforçada. O catecismo vai dizer que essa comunhão é reforçada
pela comunicação dos bens espirituais. Ela é reforçada pela comunhão dos bens espirituais. E o que é essa intercessão dos santos? A Bíblia vai dizer que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas lembra quando eu disse que essa comunhão nos torna membros do corpo de Cristo? Então, quando eu estou dizendo que pessoas podem interceder por outras, eu não estou dizendo que elas são intercessores separados, ou seja, pela sua própria virtude, pela sua própria caridade, pela sua própria bondade, eles são intercessores, mas é pelos méritos, pelas bondades, pela graça, pela caridade de Cristo é que eles podem interceder. Então, é como se eu dissesse o seguinte, é como se o meu braço estendesse a mão, mas é o próprio Cristo estendendo a mão. Quando eu estendo o braço esquerdo, quando eu estendo o braço direito, é Cristo estendendo o braço direito. É como se eu dissesse então quando São Francisco ele intercede, quando Santa Rita intercede, ou quando qualquer outra pessoa na Terra intercede por alguém, nada mais é do que o próprio Cristo estendendo os braços através daquela pessoa, estendendo um membro através daquela pessoa pela intercessão dele. Então, Cristo ainda é intercessor. Não somente, ele é obviamente o único intercessor, o único mediador da salvação, mas não somente da salvação, mas também o único mediador, e só por ele nós podemos mediar, interceder pelos outros. Entendeu isso? Consegue entender isso? Então agora nós podemos ver a intercessão dos santos. Os bem-aventurados estando mais intimamente unidos com Cristo, ou seja, bem-aventurados aqueles que são felizes, aqueles que encontraram o céu, aqueles que estão no céu. Eles estão unidos a Cristo e nada mais os desfaz, os separa de Cristo. Consolidam mais firmemente a igreja na santidade, ou seja, mais então eles vão estendendo bens espirituais para que as pessoas sejam santas. Entenda, um santo ele intercede uns pelos outros, nós, aliás, melhor dizendo, os santos eles intercedem por nós. Deixa eu beber água aqui. Os santos eles intercedem por nós na medida que isto nos leva à salvação, porque toda a ação de Cristo é uma salvação, é uma ação salvadora, é uma ação redentora. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, não é graças a eles, não é mérito deles, é pelo mérito de Cristo alcançados na terra. Então, quanto mais méritos eles alcançaram na terra, mais, como que eu posso dizer? Mais favor eles têm diante de Deus. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Então, eles podem nos ajudar nesta fraternidade. A comunhão dos santos. Veneramos a memória dos bem-aventurados por dois motivos. Pelo exemplo que deram para que a união, ou seja, por que nós veneramos os santos? Por que a Igreja Católica venera os santos? Por dois motivos. Pelo exemplo que eles deram, ou seja, olha, essa pessoa ela viveu a mesma realidade que você. Tá vendo essa realidade que ela viveu? Ah, ela era casada. Então, logo, nós precisamos manifestar um desejo nos casados por serem santos. E eles podem olhar para essas pessoas que foram casadas, porque Cristo não foi casado. Então, Cristo não pode ser olhado nesse sentido como exemplo, obviamente. Né? Esse exemplo específico, esse exemplo que seja mais que salta aos olhos. Né? Obviamente que Cristo é exemplo para tudo, mas nesse sentido de que quando o santo se aproxima de nós, quando a santidade se aproxima de nós e se aproxima da nossa realidade, nós podemos ver com mais claridade. Então esse exemplo dos santos é importante. Não só o exemplo, mas também para que a união de toda a igreja aumente com a caridade fraterna. Ou seja, tudo o que eles fazem é para que seja para uma caridade fraterna. Assim como a comunhão cristã entre os cristãos que ainda são peregrinos, ou seja, a igreja militante, nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo.
Então, unidos aos santos, né, unidos a Cristo, nós nos aproximamos da santidade dos santos. Unidos aos santos, nós nos aproximamos de Cristo. Certo? O martírio de São Policarpo vai dizer assim, um trecho do martírio de São Policarpo, que é um livro, vai dizer o seguinte: a Cristo nós o adoramos porque ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como a discípulos e imitadores do Senhor. E isto é justo por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. Então, pela devoção, ou seja, por amar muito a Cristo, é que eles recebem, é que eles podem também dar a nós esta intercessão, este exemplo. A comunhão com os defuntos. Falamos sobre a comunhão com os santos, com aqueles que estão no céu, com a igreja triunfante. Agora vamos falar com a comunhão nossa, com a comunhão dos defuntos, com a comunhão daqueles que estão no purgatório, com a igreja sendo purificada, certo? Que está sendo purificada. Todo o corpo místico de Cristo está em comunicação, portanto, a igreja militante venera a memória dos defuntos. Em novembro nós vamos relembrar isso. A igreja relembra dessa situação de venerar a memória dos defuntos. A igreja reza pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. O que ele está falando aqui? Pensa o seguinte: imagina que você seja um advogado de alguém e a pessoa está na cadeia. Você vai lá e retira a pessoa da cadeia. Você faz uma oração, faz um momento, né, oferece uma graça a essa pessoa, oferece um dom, o seu dom para ela, e essa pessoa, por causa do seu dom, sai. Você sai dessa cadeia e vai para o melhor lugar do mundo. Graças a você. Graças a você. O que você acha que essa pessoa vai sentir se não gratidão? Tendo que é uma pessoa que está totalmente purificada, ou seja, não existe egoísmo nenhum, não existe ganância nenhuma mais nesta pessoa. O que você acha que essa pessoa vai ter se não gratidão a você? E aí, nesse sentido, nós entendemos que se você ajuda alguém, ajuda uma alma do purgatório, obviamente você também está ajudando a si mesmo, porque essa pessoa nada mais vai ser uma pessoa grata a você, certo? E aí nós temos nós entendemos que essa comunhão nada mais é do que uma família. Todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da igreja, certo? Nós estamos com 38 minutos de aula aqui. Eu acho que vou deixar a segunda parte, falando sobre a mãe da igreja, para a próxima semana. Porque aí a gente tem mais tempo para falar de Nossa Senhora, certo? Porque aqui, ó, nós temos três realidades que vamos falar sobre Nossa Senhora na semana que vem. Então eu vou deixar essa parte aqui, eu vou separar isso aqui, essa aula, em uma aula específica, vou organizar isso aqui. Aqui não, né? Aqui não precisa mexer muito, mas aqui no início, tirar essa parte e deixar então, o título aqui. O título também vai mudar, né? O título do vídeo não será esse, aliás, o título que está aqui não será esse, vai ser somente a comunhão dos santos, tá bom? Vou deixar desse jeito pra gente não misturar. Eu tinha feito, olha só como você vê como as coisas são. Nós encerramos então nossa parte da comunhão dos santos, só para você ver como é que foi. Quando eu pensei esses temas, eu pensei nesse sentido justamente de que a comunhão dos santos tinha que ser um tema e a Virgem Maria tinha que ser outro. Mas como eu vi que eram trechos pequenos, eu pensei assim, dá para juntar os dois. Mas aí agora eu vi que o tempo não deu para fazer os dois. Deu para fazer só um. Né? Não ia extrapolar o tempo se eu fizesse o outro tema também. Então vamos deixar para a semana que vem isso. E agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo
né, e que estão aqui comigo todas as quintas-feiras, todas assistindo sempre essas aulas. Talvez você não assista na quinta-feira, outro dia, mas Deus abençoe a sua vida imensamente. Compartilha esse vídeo, curte ele, segue a gente nas redes sociais, sempre aparece aqui o meu Instagram, aqui, segue também nas redes sociais para você ver sempre as novidades que acontecem aqui no canal também. Eu sempre vou postando alguns vídeos mais curtos lá de espiritualidade também lá no Instagram. Também estou postando aqui no YouTube também, às vezes, aquilo que Deus vai inspirando a mim. E é isso então, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Agradeço você, agradeço a todos. E que nós possamos estar cheios da graça de Deus e participantes desta comunhão nos santos. Louvado seja dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.